segunda pergunta que foi trazida a nós é sobre a eternidade. Vamos reconhecer aqueles que partiram ao nos reencontrarmos com eles no céu? Que nível de relacionamento teremos? A vida vivida aqui, né, terá um reflexo na eternidade? Que reflexo será esse? De que maneira nós vamos, na verdade, desfrutar dessa realidade junto com aqueles que o Senhor nos concedeu aqui na terra? Então vamos para essa pergunta que é de suma importância. A eternidade, a vida após a morte. Logicamente, quando nós falamos da vida após a morte, nós falamos da vida ressurreta em Cristo Jesus, né? Partindo desse princípio, nós precisamos caminhar nas Escrituras Sagradas dentro daquilo que ela realmente fala e, na verdade, não é muito sobre esta realidade, mas um pouco que ela fala dá para nós começarmos a entender e compreender algumas verdades que vão nos ajudar sobre essa questão da nova vida no céu e na terra, ou nova vida no novo céu e na nova terra, melhor dizendo. 1 Coríntios capítulo 15 é o capítulo sobre a ressurreição. E no verso 20 ao 24, Paulo nos diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ponto fundamental aqui, Cristo ressuscitou de fato e de verdade, é um fato histórico, comprovado, as Escrituras mostram claramente isso também, há testemunhas que viram o Cristo ressuscitado, nós vamos ver isso no início do capítulo 15. A ressurreição de Cristo é o padrão para a nossa ressurreição. Senão, vejamos nos textos, por exemplo, que eu vou citar aqui, não vou ler, mas vou citar. No Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 20 ao capítulo 21, fala da ressurreição de Cristo, quando ele aparece para Maria Madalena, quando ele aparece para os discípulos, na ausência de Tomé, depois com os discípulos, Tomé presente, depois os discípulos estão pescando, Jesus mais uma vez aparece para eles, e o texto deixa muito claro que eles reconheceram Jesus. Primeira coisa, eles reconheceram o Cristo ressurreto. Segunda coisa, eles não viram um fantasma. Jesus diz para Tomé: toque aqui nas minhas mãos, do meu lado, e veja que eu sou de carne e osso. Embora um corpo glorificado, mas real, não era um espírito. Então nós temos aí um padrão já apresentado para nós, que é fundamental para o nosso entendimento. Logo em seguida, há na verdade, um entendimento e uma compreensão de que se Cristo foi reconhecido, nós reconheceremos os nossos familiares que partiram em Cristo Jesus. Ao entrarmos no céu, ao chegarmos neste lugar maravilhoso que a palavra descreve, nós não só reconheceremos, como seremos reconhecidos aqui como os nossos relacionamentos terrenos. Isto é fundamental nós entendermos e compreendermos, até porque o céu será um ambiente de pleno entendimento, conhecimento de todas as coisas. Então, seremos reconhecidos e vamos reconhecer aqueles que nós vamos ali encontrar. Há um texto na palavra de Deus também, em que Jesus responde para os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso que não cria na ressurreição. E eles citam lá o texto em Mateus capítulo 22, em que eles chegam para Jesus falando de uma mulher que teve 7 esposos. E cada um foi morrendo pela sua vez até chegar ao último, depois a mulher também morre, segundo a história dos saduceus. E a pergunta dos saduceus é a seguinte: de quem ela será esposa na ressurreição? Por quê? Eles não criam na ressurreição. Qual a resposta de Jesus? Verso 29, Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Por que as Escrituras e o poder de Deus? Porque as Escrituras falam justamente da ressurreição e do poder de Deus de ressuscitar mortos, e não somente ressuscitar, mas também dar nova vida para a realidade eterna. Mas nos chama a atenção o verso 30, Jesus ainda está respondendo quando ele diz, lá
não vão casar nem se dar em casamento. Serão como os anjos. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que mesmo reconhecendo nossos familiares e amigos no céu, o nível de relacionamento não será somente diferente como o daqui da terra, mas será infinitamente profundo e espiritual. Repito, reconheceremos, mas o relacionamento na eternidade será um relacionamento infinitamente mais profundo e real no que diz respeito à espiritualidade. Bom, vivi anos com minha esposa, com meu esposo, com meu filho, com meu avô, com meu pai, e todo esse tempo vivido com os meus familiares. Qual o reflexo disso na eternidade? O que esperar? Eu tenho familiares que já partiram, por exemplo, meu pai já partiu, está em Cristo Jesus. O tempo que eu convivi com ele e que aproveitei da sua presença, em que Deus permitiu o tempo que ele esteve comigo, qual o resultado desse tempo vivido na eternidade? A palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos dá uma ideia sobre esta realidade. Olha só o que o texto diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Entendendo que essa esperança está ligada à eternidade. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Primeira coisa, o reflexo da vida vivida aqui na eternidade é o fato de que a tristeza da separação será não somente dissipada, mas não haverá possibilidade alguma de separação. Por exemplo, vivi aqui na companhia de meu pai por 30, 40, 50 anos. O que isso representa agora, reencontrá-lo na eternidade e viver com ele por toda a eternidade. Certo de que não haverá mais possibilidade alguma de separação. Valeu a pena ter vivido aqui com ele. Valeu a pena ter vivido toda e qualquer circunstância, alegria, tristeza, vitórias, conquistas, derrotas em Cristo Jesus. Porque agora passaremos toda a eternidade juntos. Mas o texto segue dizendo o seguinte: pois se cremos que Jesus ressuscitou e morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Meu pai virá ao meu encontro. Qualquer outro familiar seu que morreu em Cristo virá ao seu encontro no dia do arrebatamento. Como reflexo da vida vivida aqui, haverá um encontro. Na verdade, haverá um reencontro. Houve uma despedida, houve um funeral, houve um sepultamento, mas haverá um reencontro. E esse reencontro é real e ele é prometido nas Escrituras, não por homens, não por anjos, mas pelo próprio Deus. E o texto segue dizendo que com relação à vinda do Senhor Jesus Cristo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o texto diz que a trombeta vai soar e descerá dos céus os mortos em Cristo e ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Mais uma vez aqui, Paulo está reforçando a ideia não só de um reencontro, mas de uma experiência única juntamente com eles.
ao tempo que eles descerão com o corpo glorificado, nós receberemos o corpo glorificado e nos reencontraremos com eles nos ares, juntamente com o Senhor. E o texto diz, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. O reflexo de uma vida vivida aqui com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com qualquer outro familiar, em Cristo Jesus, na eternidade, será o reencontro. Nunca mais haverá separação e um nível que ainda nós não temos a capacidade de entendimento e compreensão de relacionamento. Pais reconhecerão seus filhos, filhos reconhecerão seus pais, esposo vai reconhecer a sua esposa, a esposa reconhecerá o seu esposo, sim, mas continuará sendo esposa? Não. Haverá um nível infinitamente maior de comunhão e de intimidade em Cristo Jesus. E não haverá mais separação. Por isso o texto que Paulo cita aqui encerra dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Haverá um reencontro, haverá uma união, será estabelecido um nível de relacionamento infinitamente maior do que este terreno. E nunca mais haverá separação. E o melhor de tudo, estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado pela pergunta, que o Senhor continue nos abençoando.